aproveitando, conta um pouquinho da sua trajetória aí, quem Isso. que é a Paula e como que você entrou nesse mundo de tecnologia e Java, né? Porque o Java. É. Olha, sou cria do Samambaia, que o pessoal fala, é um bairro da zona 3 de Praia Grande, eu diria que é meio que a nossa zona norte, nossa zona leste ali do litoral. E bem dizer assim, eu acho que a profissão me escolheu. Eu tinha, minha mãe era manicura e fazia muita unha de mulheres assim de banco. E eu lembro de ver essas mulheres assim e falar assim: ah, eu acho que pra eu me dar bem na vida eu vou ter que trabalhar em banco aí, né? E eu lembro de ter uma situação que eu ficava atenta qual era o curso gratuito que ia ter, porque na minha cabeça vai surgir alguma oportunidade, eu vou ter que aproveitar. E na época vieram na escola, era panfleto ainda que eles distribuíam com o anúncio da ETEC, né? E que tem aqui o Centro Paula Souza em São Paulo. E eu fui lá me inscrever, né? E cheguei lá e não tinha administração, porque eu falei, não, administração, eu vou sair com, né, do outro lado, vou ser secretária, vou conseguir um serviço. Aí a moça falou assim, olha, tem informática. Eu falei, bom, eu não sei nem ligar o computador, isso era 2007. Eu vou fazer esse curso, porque se eu for trabalhar em algum lugar, eles vão pedir para eu saber mexer no computador. Resumo da ópera, eu quase desisti do curso, porque eu não entendia a lógica de programação. Meu professor era aquela pessoa que abria o terminal e eu achava, por anos, eu tive muito medo do terminal, muito medo, realmente. E teve uma professora que não deixou eu desistir. Ela era minha professora de Delphi, na época eu aprendi Delphi. Ela falou assim: você tem lógica de programação, porque você é a melhor aluna que eu tenho nessa aula. Olha. Se você não tivesse lógica, você não ia conseguir fazer o exercício que eu passo. E você ajuda todo mundo aqui. Eu apanhava nas aulas de PowerPoint e de Word, porque eu não sabia mexer no computador, mas eu era muito boa na aula de Delphi. E ela fez eu enxergar isso. E eu lembro de sair do técnico com esse sonho de virar programadora. Deu tudo errado, porque, né, nem sempre querer é poder. Minha mãe, na época, tinha ficado desempregada, eu precisava pagar um aluguel. Arranjei um emprego, eu virei professora na época era de web designer, né, que a gente falava, os cursos de web designer era na Microcamp. E eu dei aula de PHP, de ASP, de lógica. Eu acho que nessa época eu aprendi a virar um pouco autodidata. E acabou que eu tentei para a Uni, deu errado, minha mãe nem sabia que tinha uma firma aberta no nome dela, fiquei frustrada. Tentei a FATEC, mas aí tive que trabalhar também, então deu tudo errado. No final das contas, para não perder a nota do Enem, me inscrevi errado, coloquei tecnólogo em logística, então essa é a minha formação, foi o que o ProUni me deu. Agradeço porque não ia ter condições de pagar uma faculdade. E logo em seguida, trabalhei 1 ano na área de logística, não aguentava mais, não rolou, assim, eu lembro de chegar 4 horas da manhã, às vezes, para trabalhar, e sair à meia-noite numa área de expedição, onde eu era a única mulher, usava bota, era aquelas, às vezes eu pegava caixa junto com os caras, e era muito pesado, era uma outra realidade, e até que um namorado de uma amiga me indicou para uma empresa que ele era suporte. E aí eu virei suporte nessa empresa. Eu falei, não, você já deu aula, você tem conhecimento em tecnologia, né? Acho que vai dar certo. Fiz entrevista, passei. Virei atendimento era uma software house que tinha o próprio produto. Era um sistema de gerenciamento de saúde ocupacional. Acho que é os melhores hoje que a gente tem no país. Eles têm clientes fora do país. E era em Santos. E aí, de tanto de falar com os programadores, porque imagine, eu estava de cara com um sonho que eu tinha formado para minha vida, e tinha dado tudo errado. E aí eu lembro de olhar para os desenvolvedores e falar assim, caramba, eu tudo lá de um programador, sabe? E tinha mulher nessa época? Tinha uma mulher no time, tinha 2 mulheres como desenvolvedora, e tinha as testers que não programavam, né, que era o teste manual. Mas desenvolvedora tinham 2, inclusive foi num caso de eu dando carona para um desenvolvedor e essa desenvolvedora que moravam na Praia Grande. E aí eu falei, eu queria tanto ser programa, mas por que você não fala com o nosso gerente? Tenta, né? A gente acabou de contratar aqui uma pessoa que tinha formação em biologia. Se ele conseguiu, você pode conseguir também. Eles me animaram tanto que eu mandei o currículo para o gerente. Falei assim, olha, Carlos, se puder, né, você me dá uma oportunidade. Ele me chamou para conversar com ele. Ele falou assim, vamos fazer um teste com você 3 meses. Eu vou te colocar numa equipe que sabe lidar com mulheres. Olha. E realmente era um time muito agradável, assim, sabe lidar
lidar com qualquer pessoa que está começando, basicamente. Um time muito gentil, que foi muito bom para mim. Eu lembro que o primeiro dia, o meu líder, meu tech lead, ele desenhou arquitetura MVC. Não, aqui a gente usa o MVC, né? Aí ele foi falando porque a gente transfere aqui o objeto. Eu tinha aprendido o Java no técnico, mas era Java cru, né? Era Java, eu desenhava telas no Java e não foi nada profundo por causa do tempo, né? E eu nunca tinha praticado. Então, assim, aquele primeiro dia que ele falou aquilo, eu só concordava. E pensando, meu Deus, eu vou ser mandada embora, E meu Deus, eu vou agora? ser mandada embora. Eu lembro que eles me colocaram numa turma com os estagiários que estavam entrando naquela época, e eu não conseguia formular perguntas, que eu acho que é o pior cenário, né, para uma pessoa que está começando. E eu esperava o intervalo para chorar. Eu ia pro banheiro e chorava. Eu pensava assim, eu me sentia muito burra. Ali esfregava na minha cara tanta coisa, sabe, assim. Nossa. Porque até os estagiários olhavam para mim e pensavam assim, o que essa menina tá fazendo aqui, sabe? Ela não consegue fazer nada. E E seu desejo era maior, né? eu acho que foi persistência. Minha família cansou de me ver chorando, de falar assim, vou ser mandada embora. Meu marido, eu lembro que na época me deu muito apoio, não, vai, você consegue. É isso. Se você for mandada embora, tudo bem, a gente arranja de novo, outro emprego, né? Eu aguento aqui as pontas, não tem problema. E aí, acho que a persistência, eu comecei a estudar muito, eu via vídeos. Nessa época, basicamente, eu lembro de uma apostila que era gratuita da Kaelon, que era FJ11, alguma coisa assim. FJ11. Que foi muito usada, acho que por muita gente, porque não tinha tanto material como tem hoje em dia. Nossa. E acabou que eu acabei me saindo muito bem nesse time e me jogaram para o time de sustentação. Por quê? Porque eu sabia lidar com todos os produtos que tinha na empresa. Eu sabia programar e sabia toda a regra de negócio, porque era um sistema de saúde ocupacional, e eu fui fazer o técnico de segurança do trabalho para entender as leis que envolvia. Então, eu era aquela pessoa que, se alguma fono chegava e falava assim, não, tem um bug aqui, porque na medicina isso aqui tá errado. Eu ia lá, lia a portaria toda, então eu conseguia trabalhar nesses dois mundos. Só que teve aí a questão de que chegou uma hora que não evoluiu muito a minha carreira. Eu acho que isso é até bom para mim, esse meu perfil, de que eu começo a perceber que um lugar não tá dando para mim, e aí eu vou atrás, e eu enfiei na minha cabeça que eu ia trabalhar em São Paulo. Fui, trabalhei na BRQ, trabalhei no Buscapé. Eu acho que a grande virada, eu trabalhei numa outra consultoria chamada Tegra, e a grande virada foi quando eu fui para o Itaú. Eu já tinha, no Buscapé, eu tinha me envolvido em comunidades, porque a régua era muito alta. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, ter ido trabalhar no Buscapé. Assim, eu trabalhei com coisas muito avançadas para aquela época, em que hoje eu vejo o pessoal falando, e para mim já é muito assunto batido. E foi aí que, de uma palestra que eu fiz do case do Buscapé no TDC, um gerente da arquitetura do Itaú viu, e aí surgiu a oportunidade de entrevista. Eu fui lá, expliquei o que eu fazia ali, a arquitetura, né, cloud, o Spring Cloud, basicamente ali, alguns patterns de microservices, e eles viram que era um potencial para investir em mim. Mas a realidade bate, eu era uma desenvolvedora ali, pleno, indo para virar uma arquiteta de soluções. Eu mesma não tinha dimensão do que era, e foi um grande aprendizado. Depois eu trabalhei numa equipe interna, que é de plataforma, que faz o próprio framework. Sim, todo banco tem seu próprio framework de Java, e que cuidava de algumas aplicações bem cores ali, principais da arquitetura do banco. E dali eu saí, fui para a Envilha, trabalhei na PagSeguro, atuei em features, trabalhei com Pix, também sofri para entrega e datas ali, prazos do Pix. E depois fui para Acreditas e agora estou na Zup. A Zup vim fazer a parte de educação, e aí trago aí um adendo. Adoro o meu time da Zup, são pessoas incríveis, eu não me arrependi em nenhum momento, porém, entretanto, eu descobri que não é o que eu gosto de fazer, eu gosto de programar. Eu gosto de ensinar, mas muito mais por hobby, é um aprendizado, porque às vezes as pessoas falam, eu fui para tá errado, eu não deveria errar, eu não deveria estar sentindo isso. Tá tudo bem, a gente testa um caminho, né, eu sempre gostei de ensinar na comunidade, sempre nesse meio do caminho, né, surgiu o Dev Java Girls, eu atuei como colaboradora no Sou Java, palestrei bastante, criei artigo, mentorei muitas pessoas, então, assim,
foi um aprendizado gigantesco, assim, hoje eu sou uma das líderes do Dev Java Girls, acabo, sim, ali tendo contato com o Soul Java, acabo não sendo tão fixa quando eu sou no Dev Java Girls, por ser uma das fundadoras da comunidade, junto com a Gleice, com as meninas que já tinham começado o grupo no Facebook, né, porque era um grupo de estudos no Facebook, e eu fui lá e chamei e falei assim, não, vamos transformar isso numa comunidade, a gente precisa de uma coisa mais forte, porque eu ia nos eventos, era só eu de mulher nos eventos, eu não tinha coragem de perguntar, e eu ficava pensando, mas se tivesse várias mulheres aqui, eu ia ter mais coragem de perguntar e de falar, se a gente se juntar, então era muito essa ideia sabe, de ajudar, não, se uma menina vai desistir, a gente não vai deixar ela desistir não, entendeu? E eu acabei transferindo também um pouco disso depois que eu virei o coordenador ali, né, dos eventos do Soul Java em São Paulo, trazendo também um pouco, tanto que era muito bom ver os eventos que a gente tinha do Soul Java, quando eu organizava em São Paulo, ver a diversidade de pessoas e ver essas pessoas se sentindo pertencentes àquele ambiente e continuando, vindo em todos os eventos, a gente criando laços, porque eu pensava assim, Se reencontrando. isso, sempre. gente, é isso, comunidade é isso, sabe?